Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza voltando aqui com resoluções de questões para concursos militares, essa aqui da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPCAR, e o conteúdo da questão é máximo divisor comum. O enunciado da questão diz o seguinte: 3 pedaços de arame têm comprimentos 3,6 decâmetros, 4.800 centímetros e 0,72 hectômetro. Deseja-se cortá-los em pedaços menores, cujos comprimentos sejam iguais e sem que haja perda de material. Com base nisso, é incorreto afirmar que... Atento aí que ele está querendo a incorreta, tá? E um outro detalhezinho que já vai valer teu like, deixa o teu like aí para a plataforma entender o nosso conteúdo como relevante e divulgar, tá? A dica que vai valer seu like é a dica para você identificar quando é que o problema é de MDC, de máximo divisor comum. Normalmente essas expressões em comprimentos iguais, pedaços iguais, sem que haja perda, sem que haja sobra. Fique ligado a esses detalhes. Apareceu no enunciado da questão, você já sabe que a questão é de MDC. Mas vamos lá, vamos analisar aqui a primeira alternativa. Ele diz aqui na letra A: o comprimento de cada pedaço de arame após cortá-los é 120 decímetros. Ou seja, nós vamos ter que dividir os 3 pedaços de arame em pedaços iguais e esses pedaços têm que ter o maior tamanho possível, por isso ser de MDC. Mas observe, as unidades são diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou converter o segundo pedaço de arame e o terceiro para decâmetros, tá? Como a unidade padrão que a gente vai utilizar é o decâmetro, essa aqui vai ser mantida, então continuamos aqui com 3,6 decâmetro. O segundo pedaço de arame é 4.800 centímetros, que convertido para decâmetro, a gente fica com 4,8 decâmetro. E o terceiro pedaço de arame, que é 0,72 hectômetro, convertido para decâmetro, a gente obtém 7,2 decâmetros. Então, nós temos 3 valores aqui, 3 números decimais com apenas uma casa decimal. Então, vamos lá para o MDC. Que aí, para facilitar, eu vou tirar a vírgula dos 3 valores, beleza? Então, armando a nossa estrutura aqui, observe que a gente vai usar a fatoração simultânea. Isso mesmo, é outra dica aí que vai valer teu like também. Nós vamos aprender nesta aula como usar o recurso da fatoração simultânea para calcular MDC e não MMC. Então vamos lá, os valores estão aqui, todos eles são pares. Nós sabemos que aqui do lado direito a gente tem que colocar apenas números primos. Como são todos pares e 2 é par, então eu vou começar dividindo por 2. Dividir por 2 é encontrar metade dos valores, sendo assim a gente ficou aqui com 18, 24 e 36. Todos continuam pares ainda, então continuamos usando 2. Metade de cada um novamente, ficamos aqui com 9, 12 e 18. E observe que é a partir daqui que o processo vai ser um pouco diferente. Se fôssemos calcular um MMC, a gente ia continuar dividindo por 2. Mas observe, do lado de cá eu só posso usar números que dividam todos os que estão do lado esquerdo. Se eu utilizar o 2, o 9 não é divisível por 2, então não pode ser o 2, tem que ser o próximo. O próximo primo que a gente conhece é o 3. E observe que os 3 valores que estão aqui são múltiplos de 3. Então a gente pode dividir por 3. Fazendo essa divisão por 3, a gente encontra os 3 valores aqui embaixo igual a 3, 4 e 6. E observe que eu não posso dividir por 3 novamente. Por quê? Porque o 4 não é divisível por 3. É o mesmo raciocínio. Então eu tenho que procurar o próximo número primo, que na sequência é o número 5. Mas observe que dos 3 valores que estão aqui à esquerda, 2 deles são menores que 5. E como 5 é maior do que 2 deles, ou seja, o número que eu iria usar aqui é maior do que alguns dos que estão aqui. Então, isso indica que a nossa fatoração vai ser encerrada. E aí, passando o nosso tracinho e multiplicando, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, é o nosso MDC. Só que a gente tirou as vírgulas, então esse 12 ele é na verdade igual a quanto? Ele é igual a 1,2 decâmetro. Então vamos lá, na letra A ele diz que cada pedaço de arame fica com 120 decímetros. Aqui está em decâmetros. Quando eu transformo, quando eu converto 1,2 decâmetro para decímetro, de fato, a gente chega aqui a 120 decímetros. Isso faz da letra A uma alternativa correta. Então não é a resposta da questão, porque a questão quer a alternativa incorreta, beleza? Vou pular para a letra C aqui. Ó. Na letra C diz o quê? O arame de comprimento 3,6 decâmetro será dividido em 3 partes iguais. Será que vai acontecer isso aí? Então vamos lá. 3,6 decâmetro eu vou dividir pelo MDC, que é 1,2. No caso aqui eu estou mantendo o número com a casa decimal, tá? 3,6 decâmetro dividido por 1,2 é como se fosse 36 dividido por 12, que de fato a gente chega aqui em 3 partes.
Então, essa letra C aqui, ela é a alternativa também correta, então também não responde à questão. Na letra D nós temos os arames de comprimento 4.800 centímetros e 0,72 hectômetro após serem cortados, formam um conjunto de 10 pedaços de arame. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir os outros dois pedaços de arame pelo MDC e ver quantas partes esses dois pedaços de arame formam juntos. Então vamos lá, dividindo de 4,8, 4,8 por 1,2 dá 4 partes, e o último pedaço, 7,2 decâmetro dividido por 1,2, dá um total de 6 partes. Reunindo as partes desses dois últimos pedaços de arame, a gente realmente consegue chegar aqui em 10 pedaços, ou 10 partes, que é exatamente o que está dizendo na letra D. Então, a letra D também é a alternativa correta. Se A, C e D são corretas e a questão que é a incorreta, realmente a resposta da questão é a letra B. Mas vamos confirmar isso aí, ó. A letra B diz que o menor número de pedaços de arame com a mesma medida é 12. E isso não é verdade. Por quê? Os dois pedaços de arame, os dois últimos pedaços de arame, totalizam 10 partes, mas as 3 partes do primeiro pedaço totalizam então 13 partes, diferentemente do que está dizendo aqui a letra B. Então a letra B é a incorreta e, consequentemente, a alternativa da questão. Beleza, pessoal?